estamos em fase de pandemia, de mãos limpas, distanciamento social e máscaras. E assim, o programa incorpora o sistema 3M, mãos limpas, máscaras e mantenha a distância. Mas o diálogo continua. E hoje o nosso dialogador, com máscara ou sem máscara, é ele, olha. É um artista plástico, mas ainda é pouco para apresentá-lo. Além de artista plástico, ele é poeta. Eu, pelo menos, o conheci nos anos 70 como poeta. Ele é militante político, mas ainda é pouco. Ele é urbanista, ainda não diz tudo. Ele é arquiteto, ainda não diz tudo. Como dizê-lo? Ele é superintendente do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Ele é o dialogador que nos honra com a sua presença. Joaquim Cartacho, está aqui ele. Já podemos tirar a máscara, né? Pode tirar a máscara. Joaquim Cartacho, meu amado amigo, desde os tempos de adolescência, minha gente. Isso. Que lindo, hein? Você. Que lindo nós. É. E que amizade atravessa longa, esses né? tempos, Atravessando né? os tempos. Atravessando os tempos. Nós não tínhamos cabelos brancos, né? Não, reza a lenda que os meus Ah. foi uma febre que eu tive aos 14 anos e fiquei assim. Né? Mas é só uma lenda urbana aí. Eu também tenho uma lenda. Os meus ficaram assim porque eu pintei para poder fazer um personagem. Ah, tá. O tempo. Podemos então começar por aí? Já que estamos falando... Eu sei que não é nenhum objeto, mas eu ponho aqui em cena um objeto para você falar então disso que nos atravessa, o tempo. O tempo. O significado disso, o conceito disso para você Tempo... a partir da vida, desses 40 anos de amizade ou até mais. O tempo é um tema que eu gosto muito, né? Porque o tempo é uma abstração que parece algo concreto, né? Que se materializa aí no relógio. Cronometrável, né? Isso. Né? Encerra uma partida de futebol. Isso. Né? Contam história, né? Porque se a gente for discutir aqui as relações humanas, as civilizações, né? É tudo ao mesmo tempo agora, como querem os titãs, né? Uhum. Né? A história é o tempo e a geografia é o espaço, e isso é indissociável. Isso é indissociável, né? Portanto, não há tempo sem espaço. E o arquiteto sabe disso, você como arquiteto. Ah, sim, é isso. Quando planeja alguma coisa, está compreendendo uma certa cartografia, uma certa espacialidade, claro, uma intervenção nessa espacialidade, mas a relação daquele espaço com o tempo. Com o tempo, com né? O tempo, né? Com o tempo. E hoje eu reflito muito e discuto, já escrevi sobre isso, que a equação do tempo que nos foi ensinada é que o tempo é o passado, o presente e o futuro, né? Mas tem uma turma aí do chamado pensamento imaginativo que alterou essa equação, né? A gente tem que pensar o tempo como o passado, o futuro e o presente. Ou seja, o presente passa pelo futuro. O futuro é aqui, o presente é aquilo que você antecipa do futuro. É as escolhas que você faz para tentar antecipar, eu não gosto muito do termo, mas alguém gosta de usar, para presentificar o futuro. Portanto, o tempo é algo fundamental nas nossas vidas, né? E você falando aí do tempo, me lembrei, e falando aqui da poesia, lembrando essa minha vertente poética, me lembrei aqui do poeta que escreveu o Relógio, Cassiano Ricardo? Não, Cassiano Ricardo. Cassiano Ricardo. Né? Que ele tem um poema chamado O Relógio, né? Que fala do tempo, né? E acho que conclui o poema desde o tempo que se nasce, já se começa a morrer. É verdade. Desde o tempo em que se nasce. Aliás, a própria vida é uma sequência de mortes, não? É. Inclusive fisicamente, renovações de células, né? Renovações o tempo todo. Eu sempre a vida se constitui digo também que a sucessivas vida, mortes. O verbo que mais para mim simboliza a vida é o verbo mudar. A vida é
o que há de mais biologicamente permanente. de mais permanente na vida. É a mudança. E isso é pré-socrático, né? Isso é Heráclito disse isso há 5.000 anos, que a única coisa que permanece é a mudança. É Nos que seus ele fragmentos. diz, acho que é ele sim, que diz que um homem nunca poderá mergulhar no mesmo rio, não é? Isso. Porque o rio, quando ele mergulhar, já não será mais aquele rio, né, com aquela mesma água, porque tem a correnteza, e o homem não será mais o mesmo homem que mergulhou anteriormente, não é? Então o tempo nos atravessa, o tempo todo nos atravessa. E aí, já que estamos falando de tempo e de poesia, eu queria apresentar aqueles que acham que o nosso dialogador de hoje, Joaquim Cartacho, é o arquiteto, é o urbanista, é o superintendente do Sebrae. É verdade que ele é tudo isso, mas quero dizer a vocês que ele é poeta e o que eu conheci mesmo. A primeira coisa que eu associei a ele foi a poesia. Nós éramos companheiros do Clube dos Poetas Cearenses no comecinho dos anos 70, todos nós adolescentes. O tempo já tinha nos atravessado, mas ainda nos surpreendia na adolescência. Eu queria que você lesse, nos apresentasse pelo menos um ou dois poemas para a gente Eu queria que informar você a vocês que estão testemunhando o nosso encontro de como ele é um poeta, Joaquim Cartacho. Eu queria que você lesse. Ah, é? É. Assim de primeira? De primeira, chama-se Mistério das Coisas. Mistério das Coisas. Termina aqui em agonia? É, termina aí, ele está no... Mistério das Coisas, Joaquim Cartacho. Misteriosa a suposição sem punhal. Misteriosa a raiz sem resultante. Misteriosa a bailarina sem gravidade. Misteriosa a madrugada sem senha. Misteriosa a boca sem destino. Misteriosa a fuga sem solidão. Misteriosa a compaixão sem ninguém. Misteriosa a saudade sem mágoa. Misteriosa a cena sem mundo. Misteriosa a trajetória sem alcance. Misteriosa a sentinela sem cais. Misteriosa a rosa dos ventos sem primeira pessoa. Misteriosa o beijo, a moça do beijo erudito. Misteriosa a metáfora do sagrado. Misteriosa a mística do profano. Misteriosa a sabedoria popular. Misteriosa a razão da fé. Misteriosa a invenção da agonia. Por que você escolheu isso, hein? Desculpa, eu tinha lido aqui Misteriosa a rosa dos sempre, mas eu tinha que passar aqui para ser primeira pessoa. Por que você escolheu esse poema? Porque pelo ritmo, né? E esse poema, faz algum tempo eu o reli e me lembrei de você. Eu disse, rapaz, um dia o Ricardo vai ler, vai ler esse poema. Ele estava registrado e coincidiu de hoje, eu me lembrei do mistério das coisas. Além de ser, quer dizer, a gente poderia passar o programa inteiro falando sobre o mistério das coisas, mas para um ator é um grande desafio, porque a palavra misteriosa se repete e ela precisaria encontrar diversas nuances, né, expressivas da fala para essa misteriosa. E eu fiz aqui, não sabia do poema, e li aqui, tentei colocar essa variação, essa pluralidade do mistério. No mistério. E termina, e eu acho que um poema termina, não é por acaso em algum ponto, termina com a constatação de que misteriosa é a invenção da agonia. A invenção da agonia de você ficar misteriosa, misterioso, isso é um poema agonizante, se você... De querer descobrir o mistério, né? de querer constatar que as coisas são misteriosas. Portanto, ele tinha que terminar que a agonia pode ser também uma invenção. A agonia. Como o poema aí é uma invenção. E que inventa o homem, né? Porque o homem, a cultura só existe a partir do momento em que temos a sensação de uma invenção. Né, de uma descoberta do mistério. Não? Do mistério. Né? O mistério das coisas e o mistério das coisas, né? Sutis, invisíveis, que não sabemos, que não dominamos. Isso. As razões subjetivas. Pois é, e as transcendentes também. Transcendentes. Não é? Mistério das coisas. Mistério. E é lindo, eu quero fazer aqui uma contradição das suas diversas faces
Joaquim Cartaz. Você é o homem da concretude, até da palavra concretude mesmo, do arquiteto, né? E do arquiteto é uma intervenção objetiva. E, no entanto, no poema você está preocupado com as coisas mais etéreas, com as coisas que não podem ser quantificadas e qualificadas concretamente. Você sabe muito bem disso, eu sempre gostei de, no poema, né, ter aquele tom do surreal, né, do surrealismo. Então, os meus poemas têm esse viés, né, sempre de exacerbar o metafórico, né, fazer a invenção da agonia. Para tentar desvendar e perscrutar o mistério das coisas. E é lindo esse momento, é significativo, sei que para ele e para mim também, espero que seja para vocês, porque lá nos anos 70, quando nós estávamos no Clube dos Poetas Cearenses, na Casa Jornal Galeno, eu dizia os meus poemas, cada poeta dizia os seus, mas eu também inventei, já que ator, não é? Eu era ator, sou ator até hoje, inventava dizer o poema dos outros. E um dos poemas que eu mais dizia era do Joaquim Cartaz, aquele poema que termina dizendo fogo! Eu não sei cadê onde esse poema, eu procurei tanto. Ele está no livro daquela antologia do Clube, né? É do Clube porque eu não achei também, e mas está lá em casa. Eu terminava dizendo fogo! Né? Era uma execução. Era uma execução. Era uma execução de um Marte, não me talvez, pergunte por que é que eu escrevi aquilo, né? Era uma execução. É uma execução de um herói. Era um fuzilamento, na verdade. Hein? Era um fuzilamento. Era um fuzilamento. E terminava com a voz de comando. Fogo! Matem! Não é? E aí há aqui um ponto de partida para falar de duas coisas. Primeiro, que você já não está mais em livro. Agora você tem um livro, e-book, é isso? Eu tenho um e-book. Eu tenho 2 livros, né, sobre as questões urbanas, né? Eu escrevo regularmente, né, nos periódicos de Fortaleza. Inclusive no jornal O Povo, né? Isso. E eu reuni esses artigos, né? Você vai escrevendo, aqueles são fragmentos, né? Não faz parte de um todo, mas quando você resolve organizá-los, né, numa coletânea, aí você descobre que aquilo tem um fio da meada, né? Um assunto que você falou hoje, falou 2 meses depois. E aí tem uma certa unidade. Uma certa unidade, né? Mas eu estava falando aqui, o tempo atravessa, inclusive, a sua produção, nossa produção. Né? Você se adaptou, estou vendo, aos novos tempos, às novas tecnologias. Eu lancei recentemente um e-book sobre economia criativa. Né? Eu venho trabalhando essa temática no Sebrae, né? No sentido de... Esse é um tema novo, é um tema do século XXI, é uma economia do século XXI, e ela trabalha com isso que a gente está discutindo aqui, com a produção cultural. Né? A matéria-prima da economia criativa é abundante, porque é a criatividade humana. É com a criatividade humana que ela é infinita. Tá? E aí eu reuni coisas que eu tinha escrito, coisas que estavam publicadas, e na forma de um e-book, né, eu lancei no Festival de Economia Criativa do Nordeste, que você participou, declamando o Cantilá, que é o Canto Cá, do Patativa do Assaré, uma bela interpretação, né? E o livro chama-se A Que Pontos? A Que Pontos? Né? E ele trata, é um livro que eu utilizo a linguagem do fragmento, né? Tem uma parte que eu teorizo isso, o que é a literatura, né? Vou lá no Walter Benjamin, né? Que trabalhou muito isso, e outros, né? Na Clarice Lispector, que também utilizou muito do fragmento como forma de escrever, né? E fiz o e-book. E você tem saudade, apesar de ter capitulado todos nós, né, as novas tecnologias, ainda nos resta a saudade da relação táctil, sensorial com o livro? Esse e-book não tem cheiro, hein? Cadê ele? Cadê as páginas que passam? Hein? Essa relação tátil, né? Nós mudamos, a nossa geração tem que acompanhar essa mudança. Tem que acompanhar, mas os meus netos, por exemplo, mesmo perderam esse fetiche pelo livro impresso.
isso aí já não faz mais parte da vida dele, né? E Isso você aí... continua? Como é que você tem resolvido isso? Como é que você tem matado essa saudade? Ah, sim. Eu estava fazendo uma palestra sobre os novos negócios do século XXI e cheguei no momento de tratar do e-book, né? do livro digital. E aí uma mocinha pediu a palavra e disse, olha, mas como é que o livro impresso vai desaparecer? Né? Eu vivo na livraria, eu adoro o cheiro do livro. Né? E aí eu respondi para ela, eu também. Agora eu resolvi isso assim, se tiver livro em e-mail digital, ele vai em e-mail digital porque é mais cômodo para você ler aí, vai para aí. Eu leio aí, tá. E eu tenho um livro para cheirar. Então, o livro impresso hoje eu uso para cheirar e matar a saudade do livro. Quer dizer, um livro para ler e um livro para cheirar. E um livro para cheirar. O nosso dialogador de hoje é Joaquim Cartacho, arquiteto, urbanista, poeta, enfim, escritor e que é superintendente do SEBRAE. E é artista plástico. E um dos objetos que ele me trouxe é exatamente, olha, ele é oferecido para mim, para Ricardo Guilherme, um abraço. Que coisa linda, não sabia. Era só para apresentar, mas não, ele me presenteou, além de apresentar, o artista plástico Joaquim Cartacho, com a palavra. Bom, isso aí é uma xilogravura. E eu trouxe essa xilogravura porque eu sou fã demais dessa linguagem, né? Ela é a xilogravura é a primeira forma de produção técnica dos desenhos, né? O Walter Benjamin tem um texto que me acompanha desde as primeiras letras aí, entre aspas, né, chamado A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade. Tá? E ele diz, olha, a obra de arte sempre foi reproduzível, né? Reproduzido pelos copistas, né? No entanto, a primeira vez que ela é reproduzida com técnica de reprodução é através da xilogravura, né? Que é madeira, né? É madeira, né? É a xilogravura, depois vem Gutenberg com a imprensa, que vai ter as grandes reproduções da linguagem escrita, e depois vem a litografia e... A quebra da aura, né, da obra de arte específica, né? Única, né? Ela adquire irreprodutível. Essa questão de massa e atinge todos os... Né? Então, para mim, acho assim, quando que uma pessoa iria ter a sensação de ver a Mona Lisa, né, se ela só existisse no Museu do Louvre. Né? Não, ela hoje é reproduzida e tal. Aliás, nós podemos hoje visitar o Museu do Louvre de Juazeiro, ou então de Crateús, pela internet. E para mim foi uma frustração quando eu vi o original da... Quer dizer, às vezes a reprodução é mais fascinante que a própria obra. Na minha imaginação, aquilo era uma peça enorme. E aquilo um pouco maior do que este desenho. Né? E tem título esse trabalho? Não, isso é uma série de shows. Isso aí é o seguinte, o nosso querido amigo artista plástico, que eu gosto muito, Mano Alencar, o Mano, esteve comigo e eu estava lá com uns cadernos de desenho, que eu tenho uns cadernos de desenho que eu vou desenhando e aquilo vai empilhando, né? E o Mano começou a folhear e disse, rapaz, vamos fazer uma xilogravura disso aqui. Você vai me dar aqui o... Não, utilizamos isso aí. Ele fotografou ali e já levou, né? Aí quando foi, alguns dias depois, ele me traz aí uma série de uns 10 desenhos desse, né? E essa aqui é a matriz da xilogravura. Essa é a matriz desse trabalho. Essa é a matriz. Eu perguntei. Essa é a matriz, tá entendendo? Dessa peça. Exatamente. Veja aqui, a matriz e a reprodução. Tá? Não é? Dessa peça. E você trouxe para pautar que tema? Para a gente filosofar e pensar... O tema da cultura popular. O tema da cultura popular, sim. Que é um tema que
me é muito caro, né? Eu trabalho isso, eu pesquiso isso. Então, o tema da cultura popular, e no caso específico da xilogravura, é porque eu venho trabalhando essa ideia da xilogravura, né? De que isso está para além de ser o nosso artesanato tradicional, tá? O nosso artesanato tradicional. Ele é ele é algo para além disso, né? Há produções de xilogravura que eu considero história em quadrinho, né? Você vai lá na Lira Nordestina, lá no Cariri, que eu tenho o sonho de transformar, de colocar lá um centro brasileiro de referência da xilogravura, o centro de referência da xilogravura brasileira, né? Para que isso adquira um outro patamar dentro do conjunto das artes plásticas brasileiras, né? E você tem lá o mestre Zé Lourenço, que conta histórias, a história de Juazeiro. Então você compra lá vários dentro de um envelope, né, que também, né? E aquilo como conta a história. Então isso aqui é uma história em quadrinho dentro de uma linguagem. Uma história em quadrinhos com xilogravura. Com xilogravura. E olha o que eu fiz. Eu reproduzi a foto, quer dizer, a foto também é uma forma de reprodução, de acesso da obra. E aí, obra, dessa questão aí hoje da reprodução no mundo digital. Pois é, então, eu posso postar isso aqui e a sua xilogravura poderá ser vista no Japão. Se você for no meu Instagram, o meu Instagram é a minha sala de exposição. É a sala de exposição. É lá que ele só é para isso. Lá eu reproduzo o meu trabalho de artista plástico e os poemas. Ele é só para isso. Eu também. Ele não tem outra função. E eu perguntei se tinha título, porque por dois motivos. Primeiro, que é para pautar essa ideia da titulação de obras, quer dizer, dar título às obras, porque se parte do pressuposto de que, com o modernismo rompeu com isso, porque dá a ideia de que quem contempla a obra é como se o artista abdicasse da ideia de indiciar um sentido para a sua obra. Não é? E deixar com que a pessoa que está diante da obra pense o sentido dela. Mas e eu queria que você pensasse, então, o sentido dessa. Porque me lembrou também como é Abapuru, da Tarsila. Eu sei que você está falando. Acho que é. Que é aquele ser humano com os pés a Tarsila, da Tarsila. Não lembra trabalhou isso? Pode ser. Lembra uma figura. Né? Me lembrou o quadro, uma figura, uma imagem lembrando a Tarsila do Amaral. Mas eu queria que você falasse, então. Essa questão já sem título, que você desse uma compreensão sobre a imagem. Essa questão da participação do observador, sim, né? Ou a participação do leitor. O leitor também é um ente criativo ao ler a obra. Sim. Ele dá uma contribuição dele, é uma contribuição pessoal entre ele e a obra, né? Mas o que ele imagina, na releitura que ele faz isso, né? Depois que você termina o seu livro, né? Ele já não lhe pertence, ele pertence ao leitor, que tem a capacidade de reinterpretar aquilo, ressignificar, e cada um imagina. Se negar ou abdicar do ato de dar título à sua obra, já é um ato político também, não é? Já chama o observador, no caso, de compreender que aquilo é uma obra aberta para o outro, ao outro. Né? Para o outro e ao outro, né? Não é? Humberto Eco desenvolveu muito bem isso. Essa ideia. A ideia da obra aberta, né? Da obra aberta. Né? Então aqui temos uma obra sem título, e você falaria, se aventuraria, digamos que você fosse o observador. Porque não é só uma questão intelectual, é uma questão de sentimento também, não é? Quer dizer, você poderá falar sobre essa obra não apenas pela margem do coração, do cérebro, mas pela margem do coração. Pronto. O que você sente a partir de... Vou dar um título para ela a partir do primeiro tema que nós discutimos aqui. Certo. Vou chamá-la de Olhando o Tempo. Olhando o Tempo. E a partir daí já comecei a ver de outra forma a obra. Olha, já comecei a ver esse espaço aqui, ó. Vem cá. Como se fosse aquela estrutura dos relógios, dentada, aquela estrutura dentada. Aí a viagem agora é sua. Não é verdade? Olha, a estrutura dentada que vai girando, não é? E que vai
duas pessoas olhando o tempo. Uma com um espaço branco, né, feita do corpo de um espaço branco, e a outra do espaço preto, né, negro, enfim. Nem sei se a expressão para cor seria preto, acho que preto, né? Negro a cor é preta. A cor é preta. A cor é preta. Negro seria a etnia, não é? A etnia. A cor é preta. E é bonito esse contraste, né? Isso é a linguagem da xilogravura, né? Do branco e do preto. Se a gente pega uma xilogravura tradicional, a gente vai ver isso, né? E veja, a estrutura daqui, ó, que está na moldura, reproduz a mesma estrutura, que está dentro. Isso né? aí já é, no fundo, é obra aberta porque é uma contribuição, né? Isso aí já é a contribuição do xilogravador. Xilogravador. Né? Estamos porque então foi com ele o que... xilogravador ao Joaquim Cartaz. Né? O xilogravador foi que... É humano? Não, humano. Não foi humano. Isso foi um xilogravador. Não, um xilogravador que fez isso aí. A partir ele pegou o desenho e fez a matriz. Não recordo o nome dele aqui. Tá? Mas você está vendo como o fato de você ter dado um título já indiciou, já ensejou, já deflagrou uma outra compreensão. Outra compreensão. Não é? Eu que não tinha pensado em tempo, em estrutura, em engrenagem, comecei a pensar nisso. É assim que a gente vai vendo os objetos que o nosso dialogador de hoje, Joaquim Cartacho, nos trouxe. Que mais, além disso, que outros temas poderíamos falar, hein? A partir dos objetos que você traz. Já que a gente está falando aí da xilogravura e falamos do Cariri, da lira nordestina, né, que é um centro de produção de xilogravura lá em Juazeiro do Norte, aí já é o mundo industrial. Você me trouxe o Padre Cícero? Que é uma água mineral. Padre Cícero. Padre Cícero. Né? Então já é aí a cultura popular, não é? A estátua aí do Padre Cícero sendo reproduzida, né? Num negócio eminentemente industrial, né? Que é a água mineral e a embalagem, né? Lá em Juazeiro. Então isso reza também a lenda, né? Que as pessoas compram a água, vão lá para as romarias, na hora que o padre vai benzer, benze isso aí e a pessoa leva para casa, né? Para a família, a garrafa. Olha só a dimensão criativa, metafórica que isso acontece dentro do campo da cultura religiosa, né? Dentro da religiosidade como cultura popular. Isso tem tudo a ver com o que o Sebrae faz? Essa é uma boa pergunta, quer dizer, o que o Sebrae faz? Nós estamos aqui com esse artista, não é? Com arquiteto, com urbanista, com poeta, Joaquim Cartacho, mas ele atualmente é o nosso superintendente lá do Sebrae, que é o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas. E eu queria falar sobre isso, sobre a economia criativa e o papel do Sebrae no incentivo, no apoio, enfim, no fomento a essas atividades relacionadas à chamada economia criativa. No próximo segmento do programa Diálogo.